Acho que bárbaro depende do jogador. Hum, Porque tem. As subclasses, elas enriquecem muito um conceito básico de anda e bate. uhum. Porém, se o jogador só quiser andar e bater e não se preocupar com roleplay nem com backstory, aí Não tem que se consegue, esforçar né? muito. Porém, se o jogador pegar aquilo com carinho, dá pra fazer muita coisa. Às vezes, muito pelo ambiente que você cria, isso enriquece muito. Uhum. Peguei a visão. Então, vamos independente do jogador? É, eu gosto que depende do Uhum. jogador, cara. Bardo, história massa demais. Eu discordo. Eu acho que tem que se esforçar muito pra fazer algo, né? Por quê? Tipo, eu acho que tu tem que se esforçar muito, tá ligado? Porque, tipo, o bardo, ele tem muita coisa de subclasse, assim, tá ligado? Mas meio que em sua maioria, sempre vai ficar meio, tipo, eu sou muito bom com as palavras, tá ligado? Uhum. Tipo, seja de várias formas diferentes. Tipo, bárbaro, tu consegue, por exemplo, tipo, eu bato muito forte, tá ligado? Eu, tipo, eu faço tal coisa, tipo assim, eu sou muito tanque, ou alguma coisa assim, parecida. O bardo, ele meio que, tipo assim, ele sempre, e especialmente porque muitas das subclasses envolvem canto e arte, tá ligado? Tipo, tu obviamente consegue fazer um bardo que, tipo, ele é um general de guerra, por exemplo. Mas é bem mais difícil, tá ligado? E por que que tu acha que a história é massa demais? Porque ele, justamente por ser muito versátil, por ele ser pelo menos um pouco bom em cada coisa, e ele normalmente ser uma pessoa que vai atrás das coisas, né? Tipo, um bárbaro deve falar que assim, mano, ele fazia parte de um exército, então mandava ele pro negócio. Mas o bardo, ele pode ter se enfiado em muita coisa. Então, eu acho que é muito fácil pra colocar, encaixar ele em plots, assim como fazer plots com ele. Porque ao mesmo tempo você pode falar assim, o meu bardo foi numa cidade conhecer o rei. Vai falar assim, mas no momento que ele tava muito bêbado, ele tava almoçando com o líder da gangue. Porque ele começou a conversar e o cara puxou papo também. E não só Uhum. isso, mas aí talvez dependendo realmente do jogador, você consegue usar uma versatilidade maior, porque ainda que esteja muito em lábia, você ser um contador de histórias, você pode criar toda uma questão. As suas palavras, elas têm consequências. Então, às vezes, as Por isso que eu acho pessoas. que tem que se esforçar, Vex, porque tu tá falando, aí tu tava argumentando, e tu já colocou que o bardo é um contador de história, mas nem todo bardo precisa ser contador de história. Então tu tem que se esforçar muito pra sair do que a gente imagina que é um bardo, a bardo. Cadê uma classe? Depende do mestre. É verdade? Vou criar mais um. Como é que cria um? Mas porque aí toda classe poderia ir, não depende do mestre, né? Aí a gente não vai colocar, né? A gente não é bobão. Faz sentido, faz sentido. Clérigo. Perfeito, perfeito. História massa Pra demais. mim, eu concordo, mano. Eu acho que é muito Cara, fácil de colocar no mundo, tá ligado? Você vai ter logo algo que é muito intrínseco com você, sabe? Você com certeza sim. tem alguma coisa envolvendo, tá ligado? E assim por diante. Aham. E além de que, assim, clérigo, ele, pelo menos agora, ele já tem mais aquela quebra expectativa de ser uma pessoa boa de coração, que segue o Deus, e que em algum momento vai ter a quebra da sua fé e tudo mais. Um exemplo que, pra quem jogou, é um Brahma, né? Um Brahma é a clériga mais não padrão possível, mano. É uma clériga, todo mundo vai ser clérigo, uau, Legiância. É uma clériga da deusa da perda. Ela é gótica, emo. Druida. Druida pra mim é bom pra one shot, mano. Falei também. Pra Os fãs de mim, druida podem me processar, mano, mas vocês não servem pra nada. Falei pra polêmico. mim, depende do jogador. Porque, por Hum. exemplo, a Kayleigh é uma druida, não? Não, é uma patrulheira, né? Não, Ah, não, ela é aqui druida, é não? uma É não? druida. É uma É. druida. Cara, tem como você fazer muita coisa. Dá pra você criar muita situação. Tem um repertório imenso. Eu acho que é uma classe que ela é muito esquecida, mas ela é muito legal. Muito Esquecida por um legal e dá pra fazer muita motivo. coisa. Não. Eu acho que ela depende do jogador, porque depende do que ele quer fazer. Eu agora não lembro tanto assim as classes do druida, mas só pela parte de você conseguir virar bicho, cara,
e você conseguir invocar muita coisa. Mas é exatamente por isso que eu acho que, tipo assim, porque obviamente, né? Sempre, dependendo do jogador, você consegue fazer arte com qualquer coisa, tá ligado? Nem precisa de ficha. Só mete. Mas, tipo, na minha visão, quando eu penso, tipo, roleplay, é o quão diferente tu consegue fazer teu personagem, tá ligado? Uhum. Sem meio que ficar paia, porque tecnicamente tu consegue fazer um Sem bárbaro que tem ficar. 20 de inteligência e 20 de sabedoria, tá Uhum. ligado? Uhum. Na minha visão, o druida ele é muito colocado em uma gaiola do que ele pode não fazer, e tá tudo bem, tá ligado? Mas, tipo, Hum. um druida sempre não vai poder usar metal, ele sempre vai ter alguma ligação com a natureza, ele sempre vai ter que se transformar em animal. E galera, tudo bem. A gente entende que eles fazem coisas diferentes além disso, que um druida consegue fazer muito mais, tá ligado? Tem, tipo, Círculo dos Esporos, que você mexe com cogumelo, tá ligado? É muito bacana. Mas, em média, eu diria que é mais difícil você fazer uma história bacanona com ele, tá ligado? Cara, eu acho que não. Justamente porque ele faz coisa pra caralho. Tu pode virar vários bichos. São bichos acho que agora no Ultimate 4 são bichos, são diversos bichos. Mas no 14 era bicho que você conhecia. E na questão de roleplay, então cada bicho que você vira é porque você encontrou. E dependendo do jogador, pode cada um ter um pote muito foda. Além de que, ainda assim, com a natureza é uma coisa que a gente não vê mais tanto assim, essa ligação com a natureza. Então, não tem. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que a pessoa fazer fora da curva já vai agregar muito. Por exemplo, em Baldur's Gate, que a gente tem os druidas da hora e os druidas babacões. Eu acho que. Eu acho que eu estava. Como é que é o nome, mano? Muito paia com os druidas. Eles não são ruins, sabe? Tem os Eles são druidas das muito sombras. legais. Sim, e não só É, isso, mas, eu, tipo, a parte de eu, você conseguir eu, ficar invocando vários bichos, porra, é muito legal. eu tenho os desenvolvimento de personagem, galera. Ei, Eu druidas acho. podem vir falar comigo, não se Eu, preocupem. eu acho. Eu acho que depende do jogador. Tu não era do time História Massa Demais? Pode ser também. É porque você tava bom pra one shot. Aí tem que achar um meio termo, tá ligado? Não, tá tudo bem. Ei, eu passo pano pros humanos druidas, mano. É porque eu fiquei pensando em, tipo assim, como meio que dá pra, por exemplo, eu penso em Druida das Sombras, dá pra fazer, tipo, versões malvadas dos animais que você vê quando ele se transforma. Ou um Sim. Druida dos Esporos, ele se transforma em versões, tipo, dominadas por esporos dos animais que ele vê, tá Dá pra ligado? fazer o E assim Kirby. por diante. Exato, dá pra fazer o Kirby, por exemplo. E agora, Guerreiro, Alex. Guerreiro é o Guerreiro. mundo todo é seu. É. É, ele é. Tipo, eu acho que o guerreiro é o arroz com feijão das classes. Eu concordo, mano. Perfeito, né, mano? Tipo, dá pra você fazer várias coisas, todo mundo sabe vários conceitos, ele se encaixa Uhum, facilmente, é uma classe que você consegue ver muito além de só a classe. Tipo, uhum. bardo, a profissão, a essência dele é bardo. Guerreiro, mano, ele deve ter alguma É, outra coisa, tá é ligado? tudo, né, mano? Tipo, dá pra ser um Uhum. guerreiro que é um líder de um exército, dá pra ser, tipo, um nobre, tá ligado? Obviamente, dá pra Sim. fazer isso com todas as classes do mundo, né? Mas, tipo assim, Dá pra você vê você isso acontecendo muito, tá ser ligado? até pra você ser as três mosqueteiras. Dá pra fazer o que você É, quiser, mano. entendeu? Dá pra você ser, Monge. tipo, mano, eu gostava muito de alho. Aí eu comecei, eu quero virar o melhor fazedor de alho do mundo, tá ligado? E teus braços são fortes por causa de alho, tá ligado? Sim. E assim, Era é tudo de bom. alguém que, tipo, eu falo que é um bom arroz com feijão. Que é o arroz com feijão do D&D, porque assim, quer fazer um guerreiro mal. Tá, mano, a gente tem uns conceitos da hora pra fazer isso. Quer fazer um guerreiro bom. Também tem um pra isso. Quer fazer um meio termo. Uhum. Mano, dá algo legal. Mas quer fazer agora um duplo. Mano, dá. De tudo, não. Uhum. Monge. Um mundo Monge. todinho seu. Um mundo Poxa, eu ia falar todinho que eu seu. acho que você tem que se esforçar muito pra fazer, mano, eu acho. Cara, eu acho que não, porque assim, em roleplay, na minha visão, ele vai meio como bárbaro. Eu quero andar 1 quilômetro no meu turno. Tome. Quero Tome. ser bêbado. Tome. Não, tá. Quero castar magia e fazer.
Mano, eu quero fazer basicamente uma roda punk. Bati em um, três apanha. Dá pra fazer também. E aí tem aquela questão do tipo, todo mundo tem mas quem tá longe dessa parte mais de RPG, monge tá paz e amor. Só que aqui monge é só gasto. E aí tem a questão dos santuários, dos grupos, tipo Punho de Ferro e tudo mais. E eu acho que ele é muito versátil em narrativas, justamente porque o porquê que ele tá, o porquê que ele tá aqui? O que ele tá fazendo aqui? Porque ninguém muito meio que sabe o que esperar. Então, eu acho que isso abre pra quem ia fazer o roleplay você ter muita liberdade. Na minha visão, você precisa se esforçar, porque apesar dessa liberdade, eu acho que ele, tipo, ele tem essa liberdade, mas na minha visão você tem que, tipo assim, você tem muitas coisas que você precisa fazer, tá ligado? Tipo, enquanto um clérigo, ele tem todos os deuses pra escolher, tá ligado? Ele pode ser deus, pode ser fã de qualquer deus. Um monge, ele vai precisar meio que ter algum monastério, alguma coisa envolvendo ele, tá ligado? Eu acho que E, monastério não necessariamente, mas. não, tipo, tecnicamente dá pra fazer de tudo, né? Mas, tipo, mas eu entendo, eu acho que acho que de boa pra mim, tá ligado? Eu Pegou uma colocaria história em. massa demais? Pode ser, pode ser. Paladino. Mano, Paladino tem um certo Primeira história problema massa com essa. demais. Ah, pode ser, perdão, desculpa. Faz um sample de guitarra.